Então, primeiro passo seria o estado emocional, o estado latente de insatisfação. A insatisfação é o combustível que te ajuda a buscar a verdade. O vídeo de hoje não terá roteiro, a fim de eu articular e desenvolver melhor as minhas ideias. Não tem novidade nenhuma no modo de funcionar o rebanho. A grande massa não tem pensamento individual, mas sim um pensamento ou um raciocínio coletivo. E o comum se tornou extraordinário. Frank Foer fez um livro inteiro falando sobre isso. O mundo que não pensa. A humanidade diante do perigo real da extinção dos Homo sapiens. Porque estamos sendo extintos aos poucos. Aos poucos estamos deixando de ser quem fomos. Infelizmente ou felizmente, nada disso é culpa nossa, especificamente da massa. Isso, pelo menos o livro de Frank Foer, um grande estudioso dessa área, ele faz uma análise sobre contexto histórico de instituições, empresas, grandes corporações, e ele deixa claro que grande parte disso é um plano das grandes corporações. Ele cita o Vale do Silício e, claro, tem aquele outro lado oculto ou esotérico que não é falado na maioria dos livros. Quando o assunto é oculto ou esotérico, exige um esforço para você encontrar. Até porque na internet a informação está bem embaçada, bem espalhada. Então a minha síntese seria essa. A mistura das grandes corporações, do movimento das grandes corporações, mais um conhecimento da psicologia, ou pelo menos um pouco, um conhecimento da mente humana, ficou claro o que está acontecendo. Estamos todos assumindo um papel diante de um filme. Assuntos que nos diz respeito. Um presidente derrubando outro presidente. Brasileiros, não venezuelanos, fazendo um protesto a favor de um ditador. Pessoas que foram, sei lá, pagas, estranhamente protestando a favor de um ditador. Pessoas que não viveram, venezuelanos passaram, mas que protestam a favor de um ditador. Ou seja, loucuras, né? O que Frank Foer deixa claro no livro dele é que as grandes corporações querem moldar a humanidade ao seu bel prazer, à sua vontade. Eles acreditam, na verdade, sobre a visão de natureza humana que pretendem impor sobre nós, não a visão da natureza humana, mas a visão que eles querem impor sobre nós. Acredita que somos, em essência, seres sociais, destinados à existência coletiva. É verdade por quê? Porque estamos em uma essência coletiva, porque vivemos em coletivo, porque todos nós somos humanos. Cada espécie de animal tem os seus grupos. Então, na humanidade inteira, nós somos um grupo. Só que nesse grande grupo, ele é ramificado. O grande grupo é ramificado, graças às grandes corporações e movimentos de ideologias de pensamento. Deixamos de buscar todos os mesmos propósitos. Então, sobre a grande massa, temos todos esses movimentos de pensamentos ideológicos, movimentos de grupos. Mas da onde que vem isso? Da onde vem essa força que rompe as pessoas, que rompe com os princípios das pessoas? No que diz respeito ao principal pressuposto do individualismo, o livre-arbítrio, as empresas de tecnologia têm outra abordagem. Elas esperam automatizar as escolhas que fazemos ao longo do dia, quer sejam decisões grandes, quer sejam decisões pequenas. Ou seja, isso daqui eu li aqui em um livro, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Pelo menos as pessoas à minha volta sabem que o algoritmo tem 100% ou quase 100% de influência na sua vida. A pessoa que não reconhece isso, infelizmente, ela vai seguir o algoritmo. Mas então, se eu quiser criar minha linha de código e se eu quiser fazer o meu próprio algoritmo, como que eu posso fazer meu algoritmo eu seguir a minha vida de acordo com o que eu penso, já que o mundo não pensa? Então, o que é que eu posso falar para vocês? Eu vou convidar vocês a experimentar o estado emocional de insatisfação. Não só da insatisfação,
mas fugir do conformismo. O conformismo, ele nos prende a falsas ideias, a ideias externas, a ideias que não sejam internas. Nós estamos suscetíveis a aceitar as coisas. Então, primeiro passo seria o estado emocional, o estado latente de insatisfação. A insatisfação é o combustível que te ajuda a buscar a verdade. Pessoas conformadas normalmente aceitam submissão de forma a ser algo normal. Ou seja, são três coisas, mas que estão ligadas. A pessoa vive no estado de satisfeita e conformada. O que acontece? A normalização. Precisamos fugir disso. Nós, seres humanos, devemos ter algo de autêntico. Agora, o algoritmo, ele não é feito para ser autêntico. Na psicologia, mais especificamente na psicanálise, vamos conhecer um termo chamado persona. A persona é a máscara com a qual nos apresentamos às pessoas. É a máscara que utilizamos para ser seres sociais. Normal, todos nós temos uma persona. Todos nós temos uma persona. As pessoas à nossa volta não sabem exatamente quem nós somos. Somente nós, no nosso íntimo, nos conhecemos verdadeiramente. Só que além dessa máscara da persona, que grande parte das pessoas utilizam, socialmente falando, quando saem na rua, quando se comunicam, quando vão fazer uma entrevista de emprego, nós utilizamos uma certa persona, é quase uma atuação. O que acontece é que existe uma nova máscara. Além da persona normal, a persona comum que nós temos uma segunda máscara. O que nos afasta da verdadeira essência de quem nós somos. A segunda máscara é a persona algorítmica. Não sei se existe nome para isso. A persona digital. Nós assumimos papéis na vida real, fora do nosso íntimo, e na vida da internet. O que nos afasta muito da nossa essência. O estado latente de insatisfação e inconformidade faz você buscar essa sua essência. Faz com que você entenda o que você realmente gosta e não aceite coisas que você não gosta por pura conformidade ou por puro senso comum da sociedade. O senso comum da sociedade é falha, tá? O tempo em que nós vivemos, o tempo contemporâneo, essa época, essa era da tecnologia em que nós vivemos, nos afasta realmente da nossa essência. A humanidade tem pouco valor. A maior prova disso são as mortes ridículas que estamos vendo. Mas sempre teve mortes e guerras. Não como hoje. Matar por causa de 5 centavos. Muita violência, tá muito mais violento hoje em dia, tudo tá complicado. Eu não vivi antigamente, mas eu escuto muito. Eu não vivi nos tempos passados, mas eu escuto muito dos mais velhos que realmente está muito mais violento. Essa violência é uma falta de essência, é a falta da própria essência. É uma frustração consigo mesmo. As pessoas vivem nesse estado. Para fugir disso, a insatisfação é 100% essencial. Se você não tiver num estado de insatisfação, não quero dizer para você ser uma pessoa chata. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Que você não goste, mas que você procure entender o porquê que as pessoas gostam. Pelo menos para você aprender a se posicionar, socialmente falando. O conselho seria: busque conhecimento. Por exemplo, no livro de Frank Foer, ele fala coisas que nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós já sentimos. Nós sentimos essas coisas. Nós observamos que as pessoas estão meio desligadas, automatizadas. Nós realmente estamos presos a uma rotina necessária para a sobrevivência. Muitas vezes ficamos submissos acreditando que é necessário para a sobrevivência. Mas internamente, ser dominado é algo realmente mais doloroso. Você acaba passando por situações que você nem reconhece. Então, ler sobre algo que você tem interesse é uma dica também. Escrever suas ideias é algo também louvável. Pelo que eu entendi, daqui para frente as coisas não vão mudar muito. Na verdade, vão se intensificar. Se o mundo está sendo controlado aos poucos pelos algoritmos, pelas ideologias, isso tende a se intensificar, porque a tecnologia só tende a evoluir, não vai retroceder. Eu acredito que se torna ridículo quando você entende que o que diferencia você de muitas pessoas
Não de todo mundo, porque, querendo ou não, nós não somos ninguém, né? Nós somos somente um pálido ponto azul. Mas o que diferencia você das outras pessoas é aquela coceirinha na cabeça, aquela dúvida. Tem muitas pessoas que estão assim, ó. Ninguém busca entender o porquê. Muitas pessoas têm uma certa predisposição à arte, mas as pessoas em suas voltas, as amizades desse ser humano aí que tem uma vontade de desenrolar nas artes, ela tem uma certa vergonha, muito receio, não acredita, sabe que seria possível, não acredita que as pessoas à sua volta vão achar legal, concordar. Nós podemos observar nas músicas, normalmente nas músicas contemporâneas, as músicas, que normalmente é assim, no início ninguém acredita em você até dar certo. São exemplos de pessoas que não deixaram a coceirinha na cabeça, não deixaram a coceira ficar lá. O que é que significa isso? Somente dúvida. Se você tem uma dúvida, vá a fundo, não se satisfaça. Se você não concorda com alguma coisa, tente entender o porquê que você não concorda. É só isso que diferencia uma pessoa de outra. Eu tenho fé que diante de Deus somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Mas na Terra nós precisamos buscar a nossa individualidade, o nosso self. Nós precisamos conhecer a isso, a nossa essência. E tudo à nossa volta faz com que nós fujamos disso ou não temos acesso a isso. Faz com que a gente até sinta vergonha. Diga não à conformidade. Entenda o estado de insatisfação como um estado de curiosidade, um estado de dúvida. Em um debate, em uma conversa, se você não concorda, se você não entende, pergunta. Se você não concorda, articule. Tá faltando isso, estamos precisando disso. Valeu, se inscreva, curta. Foi só um bate-papo.